Bíblias em 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Eu vou ler numa versão um pouco diferente da de vocês. Mas se vocês lerem com calma, vocês vão conseguir acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz sejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui a palavra do nosso Deus. Irmãos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Como toda carta, esta carta ela segue aquele padrão epistolar, né? Por isso que a gente, em algumas Bíblias, a gente encontra epístola, é carta, tá? Ela segue o padrão epistolar, ela começa agradecendo a Deus, né? Uma saudação. Quem é que está escrevendo é Paulo. E quem está junto com ele? É Silvano e Timóteo. Então, os três estão juntos ali, e eles escrevem, Paulo escreve a carta, mas Silvano e Timóteo, eles vão, né, como cooperadores ali, também saudando a igreja de Tessalônica, em Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E a saudação é que a graça e a paz estejam com vocês, e sejam multiplicadas. Essa é a saudação padrão do apóstolo Paulo. E aí ele começa a sua ação de graças, o agradecimento. Primeiro ele saúda aquelas pessoas, ele diz quem são os destinatários e o remetente daquela carta. E aí ele vai fazer agora a sua ação de graça. E na ação de graça, no agradecimento que Paulo faz a Deus, a respeito dos crentes de Tessalônica, nós aprendemos sobre o poder transformador do Evangelho.
Esse é o tema dessa pregação, esse é o título dessa pregação. O poder transformador. O Evangelho transforma. O Evangelho tem um poder de transformar a pessoa. Há muitos anos atrás, quando eu era jovem, eu conheci um rapaz, o nome dele era Zé Maria. Ele era bem mais velho do que eu. Ele tinha sido cabo do Exército, e tinha sido licenciado pelo tempo de serviço, e ele vivia mendigando, uma situação terrível, uma situação triste a vida do Zé Maria. Um homem perdido, sem Deus no mundo, buscando se satisfazer na bebida, alcoólatra, mendigando, uma situação terrível. Um dia alguém pregou o Evangelho para o Zé Maria. E o Zé Maria creu no Evangelho. E ele veio à igreja, e ele ouviu mais falar do Evangelho. O Evangelho foi transformando a vida do Zé Maria. Aquele homem sujo, que cheirava mal, começou a tomar banho, arrumou um lugar para morar, arrumou emprego, Deus foi dando graça para ele, arrumou emprego. Aquele homem perdido se casou, teve filhos, teve vários percalços na vida dele, abandonou a bebida, abandonou os vícios. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, o Zé Maria faleceu. Eu não lembro direito qual foi a enfermidade que o levou, mas ele faleceu firme, confiando que o Senhor que ele cria viria um dia e o ressuscitaria e o levaria para morar em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. O Evangelho transforma. O Evangelho pega o homem maltrapilho, o homem perdido, e o transforma uma nova pessoa, em alguém que teme a Deus, alguém que ama a Deus, alguém que faz de Deus o seu maior de todos os objetivos. Enquanto vivo, o Zé Maria, ele ia nas igrejas, ele gostava de cantar, e sempre davam oportunidade para ele cantar, e ele cantava sobre a transformação que Deus fez na vida dele. Ele era apaixonado por Cristo, por aquilo que Cristo fez por ele, e ele sabia que tudo que ele era naquele momento, já transformado, já mudado, era uma ação que não era dele, era de Deus, era através do Espírito Santo. Paulo está escrevendo essa igreja de Tessalônica, e ele começa a falar a respeito disso. Olha, nós sempre agradecemos a Deus por todos vocês, e fazemos menção de vocês nas orações, sem cessar. Nós oramos constantemente por vocês. Nós sempre que falamos de vocês, nós falamos bem. Você imagina o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo: olha, toda vez que eu lembro de vocês, toda vez que eu converso sobre vocês, é sempre falando bem. Que coisa maravilhosa. Nessa primeira parte aqui, irmãos, nós temos a saudação inicial aqui no versículo 1, mas do 2 até o versículo 3, nós temos a ação de Deus. O que Deus fez na vida daquelas pessoas? Nós lembramos, diante do nosso Deus e Pai, na nossa oração, da operosidade da fé de vocês. A crença de vocês não é uma coisa guardada, não é uma coisa que ninguém pode ver, não é uma coisa que está lá dentro. Lembra-se que Tiago fala? Você crê em Deus, você faz bem, o diabo também crê e morre de medo, treme de medo. Agora mostra para mim o que você crê pela sua crença, e eu mostrarei naquilo que eu creio pelas minhas ações, o apóstolo Tiago fala. Ou Tiago fala, o irmão do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: olha, a operosidade da fé de vocês, que vocês têm. A crença em Deus, a fé que vocês têm em Deus é operosa, vocês agem em função dessa fé. Ela move vocês fazem coisas, e as coisas que vocês fazem revelam aquilo que vocês creem. E aí cabe-nos uma pergunta: as coisas que eu e você fazemos revelam o Deus que cremos? Nos negócios, no trabalho, no meio da família, entre os amigos, entre
os vizinhos. As pessoas conseguem ver pela nossa atitude, a nossa fé operosa, como a dos crentes de Tessalônica. Se não, irmãos, nós precisamos verificar se ainda estamos na fé, ou se um dia fomos da fé, ou se nos distanciamos e Deus está nos chamando de volta. A fé de vocês é operosa. Olha o que Deus fez com vocês. Porque o foco de todas as coisas, irmãos, não somos nós. É Deus. Olha o que Deus fez em vocês. Deus criou e produziu em vocês uma fé operosa. A dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês aí no Senhor, daqui para frente, do versículo 4 até o 10, Paulo vai revisitar essas coisas que ele fala que Deus fez. Ele vai mostrar como é verificável isso. Mas, em suma, o que Deus fez? Deus produziu uma fé operosa em vocês. Vocês são dedicados no amor. A dedicação do amor de vocês. Vocês amam de verdade. Olha o que Deus fez em vocês. Porque, naturalmente, irmãos, nós amamos a nós mesmos. Amar ao outro não é fácil, é lutar contra a nossa natureza. Por isso que Deus manda. Se fosse fácil, não precisava mandar, a gente faria naturalmente. Amar a Deus, então, piorou, porque nós somos inimigos naturalmente de Deus. Mas vocês são dedicados no amor. Vocês não amam, não, vocês são dedicados. E a firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Deus produziu em vocês. Agora vocês têm firmeza, vocês creem, vocês esperam em Jesus. E aí, Paulo continua. E ele começa a mostrar como Deus produz um testemunho vivo na vida daquelas pessoas. E da forma que Ele produz o testemunho vivo daquelas pessoas, esse testemunho vivo tem que ser produzido em nós. É Deus que opera isso, através do poder do Evangelho. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu. Ó, veja só, isso não vem de vocês, não. Foi Deus que escolheu vocês. Vocês naturalmente não queriam Deus, não. Se você pensa aqui, que está aqui, não, Deus me salvou, mas nem foi tão difícil assim. Foi fácil. Se não fosse Deus, eu tinha conseguido. Se você pensa assim, você está errado. Foi Ele que nos escolheu, Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo. Foi Deus que nos escolheu. Porque o nosso Evangelho, olha só, não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Por que algumas pessoas ouvem o Evangelho e isso não surge efeito nenhuma na vida delas? Ou talvez opere endurecimento do coração. E em outras, a pessoa ouve o Evangelho e elas são transformadas. Eu vi uma história, há muito tempo atrás, de um missionário indiano. E ele falou que numa dessas cruzadas evangelísticas, eu não sei, talvez, tá? Eu não me lembro. Talvez do Billy Graham, mas, enfim... Esse missionário indiano, ele fala que ele estava no meio de uma grande multidão. Ele ainda não era convertido, não era transformado, não tinha sido salvo por Cristo. Ele estava no meio de uma grande multidão e ele ouviu a mensagem do Evangelho. E quando ele ouviu a mensagem do Evangelho, a mensagem foi tão impactante, tão forte na vida, destruiu as bases das crenças dele, os alicerces, a confiança que ele tinha na vida. E aí, quando terminou a pregação, ele estava em lágrimas e ele foi à frente querer falar com o pastor, imaginando que o pregador, né? Imaginando que iria uma multidão junto com ele, querendo saber mais de Cristo. E qual não foi o seu espanto? Que ele foi a única pessoa de toda aquela multidão que ouviu a mesma mensagem, a mesma pregação. Ele foi o único que foi salvo naquele dia. Foi Deus que escolheu vocês. Por isso que o Evangelho não chegou a vocês somente com palavras, mas com o poder do Espírito Santo, que transformou a vida de vocês e colocou em vocês convicção de que o Evangelho é verdade.
que a palavra de Deus é a verdade, de que realmente nós estávamos numa situação terrível, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos saber de estar aqui não. Você gostaria de estar em qualquer outro lugar, naturalmente, mas Ele mudou a disposição do seu coração, e fez você desejar aquilo que outrora, antigamente, você abominava, odiava. Talvez, eu nasci no berço evangélico praticamente. Minha mãe, quando foi convertida, eu tinha por volta de 13 ou 14 anos, eu não sei como é que é a vida, e nunca saí da igreja, nunca saí de Cristo. Mas talvez você, que é mais velho que eu, e veio para Cristo depois, talvez você tenha sido um daqueles que fizeram chacota dos evangélicos, que debochou dos crentes. Você não queria saber de nada disso. Mas um dia o Evangelho chegou a você com poder e transformou sua vida, e aquilo que você abominava antes, aquilo que você não queria antes, aquilo que você queria rejeitar e queria longe de você, agora você quer perto, agora você ama, você deseja, e você não consegue imaginar a sua vida mais fora de Cristo. Em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores. Olha só a transformação que o Evangelho produziu. Depois vai dizer que eles amavam os ídolos e tudo mais, mas a gente não chegou lá. Mas a gente já sabe, porque a gente já conhece a história, a gente já até leu aqui agora. Mas olha, vocês que viviam de forma dissoluta, na embriaguez, nos vícios, nas drogas, buscando satisfação em relações promíscuas por aí, que vivia buscando satisfação em aventurazinhas. Vocês que viviam assim, que viviam conforme o curso desse mundo, como Paulo fala em outro lugar. Vocês passaram a ser meus imitadores e do próprio Senhor. Vocês querem ser parecidos com Cristo. Antes você queria ser parecido com as outras pessoas. Isso é uma coisa estudada, viu, gente? Existem estudos a respeito disso. Você querer parecer com o seu bando. Você busca aceitação. E nós queríamos, naturalmente, falar como aquelas pessoas. Agir como aquelas pessoas. Com aquelas que não temem a Deus, aquelas que estão distanciadas do caminho do Senhor. Daqueles que não querem saber de Deus. Que são naturalmente inimigos. Outrora, antigamente, você era assim. Você queria falar como eles. Você queria viver como eles. Você queria agir como eles. Você queria imitá-los. Mas agora, pela transformação que Deus fez em vocês, olha o resultado. Vocês não querem mais parecer com aquelas pessoas. Na verdade, vocês não querem distância. Vocês querem parecer comigo. Vocês querem parecer comigo, não comigo, Diogo. Né? Comigo, Paulo, apóstolo Paulo. Vocês já viram um memezinho? É que aparece assim, ó, Jesus, um leão, né? Jesus, aí o Simba, Paulo, e eu um desenho de criança, é tudo torto. É quase nós imitando Jesus. Mas voltando aqui, ilustra bem essa história. Mas vocês começaram a ser imitadores do próprio Senhor Jesus, vocês querem parecer com Cristo. E como é que é parecer com Cristo, irmãos? É falar como Ele falava. É ser bondoso, é evitar falar mal dos outros. Trabalho com um monte de gente, maioria do sexo feminino. E elas gostam de falar, gente, ou mulherada que gosta de falar. E elas ainda falam assim, ô Diogo, posso te contar uma fofoca? Misericórdia. A vontade minha é falar, se eu disser não, você vai embora. Mas Jesus não fazia isso. Jesus não queria saber de nada disso. Jesus era santo, Ele viveu para a glória de Deus. A gente não consegue fazer tudo isso em vida? Não, claro que não. Seríamos tolos. O apóstolo João fala disso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso duas vezes. Primeiro, porque mente. Segundo, porque faz Deus mentiroso. Mas vocês agora querem parecer com Cristo. Cristo não mente. Cristo fala a verdade.
Cristo viveu enquanto esteve aqui para a glória de Deus. E nós vivemos para a glória de Cristo. E glorificando a Cristo, irmãos, nós glorificamos a Deus. Lembra? Que Paulo fala lá em Filipenses, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não achou grande coisa continuar sendo como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e tomou a forma de servo, e humilhou-se até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele já está revestido de glória de novo. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus sobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, porque fazendo isso, glorificamos a Deus Pai. Imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. A alegria não vem de vocês, a alegria vem do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, quando você ouve a palavra de Deus pregada, quando você ouve ela bem pregada, né? Porque pode ser mal pregada também. Mas quando você ouve ela bem pregada, você que é cristão, você que teme a Deus de verdade, você sente alegria, o negócio é maravilhoso. Às vezes a gente está na escola dominical e a gente fala alguma coisa ali na aula, durante a aula, e você sente assim, os jovens fazendo assim, eles entenderam alguma coisa nova. E a alegria, a satisfação que a palavra de Deus traz. Eu acho muito estranho a gente não querer ouvir a palavra de Deus. O ímpio, aquele que não teme a Deus, isso é natural para eles. Mas para nós, a palavra de Deus é maravilhosa, é um tesouro inacabável. Hoje pela manhã nós falamos só do finalzinho do Salmo 119, que é grande. E o Salmo 119 exalta o tempo todo a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus, irmãos, que nós conhecemos a Deus. Apesar dos muitos sofrimentos. Veja só, você está olhando essa carta até aqui, que Paulo está escrevendo, você pensa, mas os crentes tessalonicenses deviam viver uma vida boa demais. Devia estar todo mundo rico. Não devia ter problema nenhum. O Império Romano não devia incomodá-los de jeito nenhum, não havia problemas políticos, não havia ninguém perseguindo, estava numa tranquilidade. Mas não é isso que estava acontecendo lá. Paulo fala, vocês têm alegria no Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Vocês deveriam ter todos os motivos para estar tristes, para estarem infelizes. Mas vocês estão felizes, vocês estão alegres, por quê? Porque o Espírito Santo produz isso em vocês, através da pregação do Evangelho, da pregação da palavra. Assim vocês se tornaram, olha só que bênção maravilhosa, vocês se tornaram modelos para todos os crentes da Macedônia, e na Acaia, na Grécia e na Macedônia, todo mundo queria ser como os tessalonicenses. Todo mundo queria ser crente que nem eles. As pessoas falavam, olha, eu quero um dia, meu sonho é ser que nem os crentes de Tessalônica. Imagine o que falam de nós, de mim e de você. Será que poderiam dizer algo parecido? Olha, eu queria ser crente que nem o Lívio. Quero orar que nem ele ora, quero ter um coração quebrantado como ele tem. Será que é isso que diriam de você e de mim? Ou fala assim, como eu ouvi muito quando eu era criança, quando eu era adolescente. Ô, Diogo, aquele moço ali da sua igreja, aí eu tinha vergonha de falar que era, né? Mas aí a gente dá aquela... mas ele só vai de vez em quando. Rapaz, para ser crente que nem aquele ali, prefiro não ser. Vocês se tornaram modelo da Macedônia e da Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, não só ali na região de vocês, ali da Grécia e da Macedônia, mas pelo mundo todo, todos os lugares, a ponto de não termos necessidade. Veja, irmãos, chegar ao ponto de Paulo falar, não tem mais nada a dizer a respeito disso sobre vocês. Vocês dão um excelente testemunho. Vocês são crentes de verdade. Eu não tenho mais nada a acrescentar a respeito disso para vocês. Imagina o pastor Mauro poder falar isso de nós. Olha, aquele rapaz chegou a um ponto que não tem mais o que acrescentar para ele
a respeito de vida cristã. Ele dá um bom testemunho, ele é um cristão de verdade. Eu sei que ele ora, porque não precisa mostrar que você ora. As pessoas sabem quando você ora. Porque o linguajar é diferente, sua forma de agir é diferente. Você sabe que a pessoa lê as Escrituras, por quê? Porque ele evita o pecado, porque o comportamento dele é diferente. E quando ele fala, quando ele canta, ou quando ele faz qualquer coisa, você sente a unção. Não é um negócio vazio, parece que só cantado ou só falado. Você sente por quê? Porque não é dele que a coisa está vindo. Está vindo de dentro dele, do Espírito Santo. Não tem mais nada a dizer a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. As pessoas por aí estão dizendo como foi quando nós chegamos. Olha, você tinha que ver como esses Tessalonicenses eram antes do Evangelho chegar lá. Eram terríveis, eles eram idólatras. Olha só, tudo que eles abandonaram, eles faziam. Eles eram idólatras. Eles serviam a qualquer coisa, qualquer divindade, falsa divindade. Eles não tinham esperança nenhuma na vida. Achavam que morreu, acabou. Os gregos eles tinham muita dificuldade com ressurreição. Quando Paulo fala lá no Areópago, em Atos 17, ele fala para aquelas pessoas, ele chama até ele de tagarela. Esse tagarela aí está falando esse negócio de ressurreição. Sobre isso nós vamos te ouvir outra hora. Outros creram, mas a maioria rejeitou. O grego tinha muita dificuldade com isso. Os tessalonicenses eram gregos. Mas veja, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, dos outros lugares, né, falam de como era antes. Mas agora eles falam como vocês deixaram os ídolos. Irmãos, você talvez não tenha na sua casa uma estátua lá ou uma pintura que você ora para ela. Ou que você se dobra diante dela. Mas quantos ídolos nós temos? Como diria Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós idolatramos a família, nós idolatramos a esposa às vezes, a esposa idolatra o marido, idolatra os filhos viram os grandes tiranos da casa, porque as coisas estão todas invertidas. O Deus que é o principal não é, o filho passa a ser, e aí, se sobrar algum lugar para Deus, você lembra de Deus no final. Mas eles deixaram os ídolos, como nós precisamos deixar. Os ídolos modernos. Olha, nesse dia, é o dia de eu assistir Netflix. E não pode acontecer nada para me atrapalhar. Não, o Senhor em primeiro lugar. A gente até conversa, né, quando eu estava no seminário, e você deve ter ouvido muito falar disso, né? As ordens das coisas. Em primeiro lugar, Deus, depois a família, a igreja. Mas se você tiver ponto de sair com a sua esposa, é uma coisa que nós comentávamos no seminário. E alguém ligar para nós, eu estou saindo com ele, alguém ligar e falar, ó, tem uma irmã agora hospitalizada, você precisa visitá-la. O que acontece? As prioridades mudam. Por quê? Porque Deus vem em primeiro lugar. E aí você vai atender a pessoa que está precisando de uma visita, e outro dia você sai com a sua esposa. Quantos ídolos nós criamos? Não posso tirar minha filha do balé, do beisebol. Deus me livre. Beisebol, gente. Beisebol. Tem gente que joga beisebol no Brasil. Negócio inusitado, mas tem. Não posso tirar meu filho do futsal, porque eu tenho esperança nesse menino. Esse menino vai ser o novo Neymar. Vou ficar rico com ele. Então, domingo não dá para levar para a igreja, porque, final de contas, ele tem que ir treinar domingo pela manhã. Ídolos. Ídolos. Mas os tessalonicenses deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servir, não Deus feito por mãos, não Deus criado no meu coração, não Deus criado pela minha mente, não Deus das minhas prioridades, mas o Deus que é vivo e verdadeiro, porque todo o resto não são deuses de verdade. Não existem outros deuses.
Eu lembro que estava no seminário uma vez e um colega falou assim, não, porque os outros deuses... E aí o professor, né, quem que era? Tinha uma malvadeza aí no professor. Falou assim, existem outros? Aí o aluno se perdeu, o seminário se perdeu. Não, como? Não, não mesmo. Não existem outros, são falsos, são de mentira, são nada. Mas vocês abandonaram esses deuses que não são nada, mas que falavam, que supria a vaidade do coração de vocês. E vocês agora passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro. E agora vocês não esperam apenas nessa vida. E esse tema é muito caro para os Tessalonicenses. Paulo vai escrever muito sobre isso. Se não precisava falar de vida cristã, eles tinham muita dificuldade com escatologia. Para aguardar dos céus... E para aguardar dos céus, versículo 10, né? Aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a mensagem do Evangelho está aí. Vocês viviam em pecados, Cristo morreu a nossa morte, ele ressuscitou, e um dia ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Todo o olho verá e se lamentará. Mas aqueles que creem em Cristo, para eles nasce o sol da justiça. É Jesus quem nos livra da ira vindoura. A ira de Deus está prestes a ser derramada sobre este mundo. Somente em Cristo nós temos segurança. E os Tessalonicenses sabiam muito bem disso. Eles esperavam em Deus. Eles esperavam em Cristo. Como nós também devemos esperar. As falsas divindades, os falsos ídolos que os Tessalonicenses acreditavam, prometiam coisas, eles não prometiam nada, né? Os seus sacerdotes prometiam, porque eles não são só estátuas, prometiam coisas para esta vida, mas quando passou a adorar o Deus verdadeiro e vivo, eles passaram a desfrutar a vida eterna. E vida eterna, irmãos, na Bíblia, não se refere somente à vida, à imortalidade, à vida longa, à vida que não acaba, mas a vida de verdade, a vida não só na sua extensão, mas na sua profundidade. Vocês vivem em Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Olha só que mudança que Deus fez na vida dos Tessalonicenses. Mudança que Ele fez na nossa vida. Você era assim. Talvez você ainda seja assim. Você estava perdido em delitos e pecados. Não que você não peque mais, mas hoje você não está mais perdido. Jesus te encontrou. Ele te trouxe você para perto dele. E talvez no meio disso tudo você pense, eu não estou de conformidade com isso. Eu não sou parecido com esses crentes de Tessalônica. Eu não sou parecido com Cristo. Porque as pessoas falavam a respeito dos crentes da Tessalônica, mas não é porque eles eram bons em si, mas porque eles imitavam a Cristo. Ao falar deles, eles estavam falando de como Cristo é maravilhoso. Eles somente eram luzeiros no mundo, como nós somos chamados para ser. Sal da terra, luz do mundo. Vocês lembram, né? Sal da terra, luz do mundo. Refletir a luz de Cristo. Bem, eu acho que está bem aplicado tudo que nós falamos aqui. Fui falando e já aplicando. Mas veja, vamos só para encerrar, para concluirmos. Irmãos, a ação de Deus mudou a vida dos crentes de Tessalônica. Daqueles tessalonicenses que não criam em Deus e agora passaram a crer, mudou a vida deles, como muda a nossa. Como mudou a vida do Zé Maria, que eu contei no começo desse sermão. Um homem que vivia maltrapilho, agora andando de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. Se eu não me engano, ele foi diácono da igreja. Eu acho que há muita bebida, talvez tenha sido causado cirrose nele. Cristo o levou, mas ele tinha certeza que ele estaria. E o dia que Cristo vier, eu vou encontrar de novo Zé Maria, que ficou meu amigo por muito tempo. Quando eu mudei
de Caçapava que eu perdi o contato com ele. Mas eu vou encontrá-lo de novo. Se eu puder, eu vou dar um abraço. O céu vai estar muita gente. Mas se eu encontrar o Zé Maria uma hora, eu vou encontrar. Eu tenho uma eternidade para encontrá-lo. Eu quero dar um abraço nele. E eu tenho certeza que ele vai estar extremamente sorrindo, como eu lembro dele. Lembrando aquilo que Cristo fez na vida dele, como fez na nossa. O resultado dessa ação de Deus na nossa vida tem que reverberar em atitudes. Atitudes que glorificam a Deus. Aonde você está? Não minta mais, fale a verdade. Não fique mais com promiscuidade. Seja santo, santidade no olhar. Não fique olhando com lascívia. Se policie, busque a Deus, peça ajuda. Profunde a vida de oração, busque a Deus em oração. Se gaste em oração. Gaste tempo, você não perde tempo, tá? Você não perde tempo, gaste tempo. Eu gosto quando as pessoas falam assim, olha, você vai num encontro e o investimento, para não falar que você vai pagar, o investimento, você vai pagar. Invista a sua vida, já que para falar em investimento, invista a sua vida, gaste a sua vida na leitura da palavra de Deus. Medita nela dia e de noite. E o resultado disso é que nós nos tornamos testemunhos vivos para as outras pessoas. Que elas queiram ser nossos imitadores, como nós somos de Cristo. Não para nossa jactância, não para nosso orgulho, não para afamar nossa, como eu sou bom, os caras querem ser como eu. Não. Mas com extrema responsabilidade. Eu lembro de uma música que eu cantei algumas vezes no Coral Proclamai, que dizia sobre família, que dizia, eles querem ser como eu quero ser como tu és, Senhor, porque os meus filhos querem ser como eu sou. Então, se os meus filhos querem ser como eu sou, eu preciso ser igual a Jesus. Porque se eu não for igual a Jesus, eles vão se tornar uma versão deformada de mim, que já é complicada. E que o Evangelho, irmãos, ele alcance, transforma a nossa vida. Isso reverbera em atitudes. E que as nossas atitudes sirvam para a glória de Deus, para o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e para a transformação das pessoas que estão à nossa volta, que ouvem de nós o Evangelho, porque o Evangelho tem que ser pregado. Mas ao ouvir a pregação do Evangelho, elas possam constatar em nós uma vida que reflete o Evangelho que pregamos, para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar.